Queridos irmãos, desejo saudar a todos nessa noite, na gloriosa paz do Senhor, amém? Estamos felizes por poder servir ao reino de Deus e poder estar aqui novamente, juntamente com o pastor dessa igreja, pastor Joabe, os demais obreiros, a convite do evangelista irmão Lucas Daruti, nosso amigo. E para nós, irmãos, é uma honra sempre poder servir ao reino de Deus, ser útil para a obra de Deus. Não tem prazer maior de um servo do que poder servir. E nós estamos aqui nessa noite com esse intuito de servir ao reino de Deus. E por isso eu gostaria de convidar você que possui o exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, abra a mesma Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 1 a seguir. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 7, versículo 1 a seguir. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E este, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicava, dizendo: Este é digno de que faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigo para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outros, vem, e eles vêm. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ainda com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando-os, os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se, e o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Amém? Podem tomar o vosso lugar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Como já falou aqui nessa noite o evangelista Lucas Daruti, nós estamos também ali na mineração, numa campanha abençoada por Deus. E no decorrer desta semana, recebemos ali muitas pessoas, amigas do Evangelho, onde eles tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, receber uma bênção e também a oração. Tivemos ali também pessoas que se renderam a Cristo, foi uma bênção. E saímos de lá, o trabalho estava acontecendo, e desejei eu estar aqui com os irmãos também, para participar desta campanha tão maravilhosa, que foi feita, em prol da família, e a família é o nosso bem maior. Depois da salvação em primeiro lugar, em segundo lugar, vem a nossa família. E meditando no decorrer deste dia, pedindo ao Senhor a direção e uma palavra para que pudéssemos transmitir ao vosso coração nessa noite, o Espírito de Deus, ele me levou a esses dois textos que nós lemos aqui nessa noite, tanto o que fala a respeito da cura do servo de um centurião, como também
a respeito da ressurreição do filho de uma viúva que morava na cidade de Naim. E conversando com Deus e pedindo ao Senhor para que Ele iluminasse os olhos do nosso entendimento, a fim de que pudéssemos compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus, Deus falou comigo, e eu quero então nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, que é o nosso inspirador, transmitir ao vosso coração aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Queridos irmãos, nós estamos diante de um quadro, aonde Jesus, ele vinha de uma jornada evangelística. Jesus, ele dedicou a maior parte do seu ministério, muito embora curto, mas ele dedicou a maior parte do seu ministério na obra da evangelização. Jesus tinha pressa e Jesus tinha urgência em evangelizar os povos. E por isso, por onde ele passava, ele aproveitava da oportunidade para falar da chegada do reino, da grandeza do reino, da qualidade do reino, da força do reino, da eficiência do reino. Falava de forma direta, indireta, usando todos os mecanismos da época, usando todos os recursos para que de uma forma muito simples e popular ele pudesse conquistar o coração das massas e também o mais simples que fosse, pudesse entender e ter compreensão da sua mensagem. E a mensagem de Jesus era tão boa que todo mundo queria lhe ouvir. As multidões não cansavam, andavam quilômetros e quilômetros, muitas vezes sentados sobre a relva, na beira do mar, para poder ter a oportunidade de escutar os seus sermões, as suas pregações e também os seus discursos. E o que mais me chama a atenção é que quando terminava a reunião, quando terminava o culto, o povo, maravilhado com a pregação de Jesus, um olhava para o outro e dizia: este não é como os escribas e fariseus. Não é como os mestres e doutores da lei que ensinam e trazem muitas vezes para nós aquele ensino carregado de conhecimento, mas vazio de vida, de autoridade. Esse aqui não é como eles. Esse aqui prega e fala como quem tem autoridade. E naquela autoridade Jesus conquistava o coração das massas. Ele vinha agora de um percurso onde ele já tinha discursado a respeito das bem-aventuranças e também outros assuntos que ele abordou. E ele agora resolve se dirigir para a cidade de Cafarnaum. E uma curiosidade que eu quero aqui compartilhar com vocês é que a cidade de Cafarnaum, como está lá no original, ela recebeu este nome por homenagem àquele profeta do Antigo Testamento, aquele profeta do grupo dos profetas menores, conhecido como Naum, profeta Naum. Eis aí a razão do nome da cidade, Cafarnaum. No original, Caparnaum, cidade de Naum. Acredita-se que o profeta Naum tenha nascido nesta cidade. Em homenagem a este grande homem de Deus, resolveram colocar o nome da cidade como Cafarnaum, ou seja, a cidade de Naum. Jesus, ele se dirige à cidade de Cafarnaum, e quando ele está chegando na cidade de Cafarnaum, eu não sei quem foi, irmão, porque a Bíblia não fala, a história não revela, mas existiu aqui, neste contexto, um missionário anônimo, que estava próximo, que estava junto a este centurião e falou a respeito de Jesus. Com certeza, este missionário anônimo, ele falou sobre todas as obras que Jesus vinha operando, os milagres que Jesus vinha realizando e o poder que Jesus manifestava quando ele curava as pessoas. Isso chamou o interesse desse centurião, porque a história vai nos mostrar que ele tinha um criado, um empregado, que ele muito estimava, que ele muito amava, porém agora ele estava enfermo, à beira da morte, prestes a morrer. E este centurião, ele estava disposto a pagar qualquer preço, a buscar qualquer recurso para que o seu criado, para que o seu empregado voltasse a ter saúde. De repente, este missionário anônimo começa a falar de Jesus, do poder de
de Jesus, e isso causou um interesse no coração daquele centurião. Irmãos, eu quero aqui abrir um parênteses e dizer, irmãos, que por mais que muitas vezes esses anônimos não aparecem, mas eles vão estar em todos os lugares, no momento certo, no lugar certo, na hora certa, representando o reino de Deus e falando do amor, do poder e da glória do nosso Jesus. É bem verdade que existem aqueles que se destacam, aqueles que aparecem, aqueles que ganham evidência, que ganham status, mas existem aqueles também que escondidos, anônimos sem ser vistos, estão ajudando pessoas a acreditar no poder de Deus, estão ajudando pessoas a acreditar no poder de Cristo, estão ajudando pessoas a serem evangelizadas e chegar ao conhecimento pleno da palavra. Quantos missionários anônimos eu já encontrei, irmãos, muitas vezes nas vielas, nas rodoviárias, nos locais aonde muitas pessoas estão aglomeradas de uma forma muito secreta, estão por ali entregando um folheto, falando de Jesus, dizendo alguma coisa de Deus, orando pelas pessoas e apresentando para eles as escrituras sagradas. Deus sempre vai ter alguém para usar, muito embora essa pessoa não seja conhecida, não apareça na história, mas tu pode ter certeza de uma verdade: Deus sempre vai usar alguém no momento certo, na hora certa e na ocasião certa. Este centurião romano, chefe de uma centúria, porque o exército romano, ele era dividido da seguinte forma: a maior unidade de soldados era chamado de legião. Uma legião era composto por 6.000 soldados. Abaixo da legião existia também as cortes, e cada corte era composto por 600 homens. E abaixo da corte existia também a centúria, ou, conforme outras versões também chamam, de séculos. Cada centúria ou cada século era composto por 100 soldados, e sobre esses 100 soldados existia um que era comandante, que era o líder, que estava à frente daquela centúria. E este homem aqui era o que estava à frente desta centúria. Ele tinha muitos homens, 100 homens ao seu comando, mas ele tinha o seu empregado, o seu criado, que estava doente. Ele não queria perder o seu empregado, ele não queria perder o seu criado, por mais que ele poderia arrumar outro para colocar no lugar, mas a Bíblia vai dizer que ele amava, que ele estimava o seu criado. Uma das coisas muito lindas na vida deste centurião é que, mesmo sendo ele um romano, ele demonstrou afeto pelo seu próximo. Ele amou o seu criado e fez de tudo para que ele não morresse, e buscou com toda a diligência uma solução para o seu problema. Quando ouviu falar que Jesus podia curar, ele foi até os líderes judeus e pediu ajuda. Ele tinha muita influência no meio judaico, e é uma coisa que me chama muita atenção também, porque sendo ele um líder de uma centúria, um cidadão romano, ter uma influência tão grande no meio judaico. A Bíblia diz que ele foi até os líderes judaicos e pediu para que esses líderes intercedessem por ele. Esses líderes vão até Jesus. Esse centurião fica em casa com o seu criado. Eles vão até Jesus, e quando esses líderes judaicos chegam até Jesus, eles começam a implorar: Senhor, tem um centurião aí que é líder de uma centúria. Ele é romano, mas ele é uma bênção. Ele é romano, mas ele é diferente. Ele é romano, mas ele tem amor pelo próximo. Ele é romano, e ele também foi o que nos edificou a sinagoga. Sinagoga, como eu já falei aqui outro dia, era uma espécie de igreja, onde as pessoas se reuniam para aprender a palavra de Deus. Uma outra coisa linda que aparece na vida deste homem é que o coração dele estava ligado ao templo, porque se sinagoga era a igreja, e ele ajudou a edificar, ele mesmo a construiu, o coração dele estava voltado
voltado para a igreja, estava voltado para o templo. Era um homem que tinha uma boa reputação. E por isso os líderes judaicos foram até Jesus e disseram: olha, ele é digno que tu faça isso. Ele é romano, mas é gente boa. Ele construiu a sinagoga, ele tem amor pelo próximo, ele é diferente. Tu não te importa de ir até na casa dele? Sabe o que é que Jesus fez? Foi. Porque Jesus, irmãos, ele está só esperando um convite. A partir do momento que tu convidar, ele vai. Se tem uma coisa que ele quer, é entrar na tua casa. Uma coisa que ele não quer é ficar do lado de fora. Tanto é que para a igreja de Laodiceia, ele se revela da seguinte forma: eis que estou à porta e bato. Só bate na porta quem está do lado de fora. Tu já viu algum doido do lado de dentro da casa batendo para sair para a rua? Isso não acontece, irmão, porque é contra a lógica. Quem bate na porta é porque está do lado de fora e quer entrar. E quando Jesus fala com a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato, ele está dizendo: se vocês abrir a porta, me convidar, eu vou entrar. Eu só estou esperando que alguém abra a porta e me faça o convite. Se abrir a porta e tiver o convite, eu entro. E se eu entrar, vai ter mudança. E se eu entrar, vai ter novidade. E se eu entrar, vai ter milagre, vai ter cura, vai ter maravilha, vai ter história mudada. Jesus, ele só espera um convite. Já convidou Jesus para entrar na tua casa? Quantas vezes Jesus entrou na tua casa? Teve um hino que até há pouco tempo atrás fez muito sucesso, que Regis Danese cantava: entra na minha casa, entra na minha vida. Não é assim, irmão? Jesus, ele quer entrar na tua casa. A casa é você, somos nós, é este corpo, é este invólucro que está aqui de carne. Ele quer entrar, ele quer habitar, ele está esperando um convite. Se tu abrir o teu coração, abrir a porta da tua vida e deixar Jesus entrar, ele vai mudar a tua história. Quando esses líderes disseram: ei, vamos até a casa dele, diz assim: vamos, estou pronto, vamos embora. E Jesus agora sai de onde estava e vai em direção. Quando ele estava chegando perto da casa deste centurião, outra qualidade linda que ele demonstrou foi a humildade. Porque quando ele percebeu que Jesus estava chegando, a multidão acompanhava ele, ele mandou recado, dizendo: Senhor, eu não sou digno de te receber debaixo do meu telhado, ou dentro da minha casa. Eu também nem me julguei digno de ir ter contigo. Agora tem uma coisa que eu quero que tu entenda. Qual é? Eu sei o que é autoridade. Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens, que eu dizer vai, eles vão. Volta, eles voltam. Eu tenho criado que se eu disser faz, ele faz. Então eu sei o que é autoridade. A autoridade basta tu dar uma palavra e quem está sujeito tem que fazer. Então eu sei que tu tens autoridade. Eu sei qual é a autoridade que tu tem e até onde ela pode ir. A minha autoridade é sobre soldado, é no mundo físico, é no mundo terreno. Mas a tua autoridade é no mundo espiritual, aonde a minha não alcança. Portanto, se tu liberar uma palavra, o meu criado ficará são. E irmãos, este centurião deu um exemplo de fé que está faltando muito na atualidade. Existem pessoas que muitas vezes se desesperam porque não sabem até aonde a autoridade de Jesus pode chegar. Irmão, por mais difícil que seja o teu problema, por maior que seja a dificuldade que está na tua frente, o teu Deus tem autoridade para resolver a tua situação. O teu Deus tem poder e autoridade para mudar a tua história. Você pode levantar a tua mão e glorificar ao Senhor, Ele tem autoridade. E este centurião, ele sabia que tipo de autoridade Jesus tinha e até onde ela podia chegar. E eu pergunto para você hoje, tu sabe até onde a autoridade do teu Cristo pode chegar? A Bíblia diz que Ele é um Deus de perto, mas ao mesmo tempo Ele também é um Deus de longe. O teu filho pode estar bem longe daqui, irmão, mas basta apenas a autoridade de Deus. Deus vai de encontro ao teu filho, o teu marido, a tua esposa, a tua família, e pode mudar a tua história nessa noite. A autoridade de Cristo pode ir muito mais além do que você imagina. Jesus se admira porque partiu de um romano. Se tivesse vindo de um judeu, ele não ficaria tão admirado, mas partiu de alguém que era romano, cultura diferente,
fé diferente, religião diferente. Quando aquele romano deu essa atitude de fé, demonstrou essa fé, Jesus se admirou. E só teve 2 ocasiões que Jesus se admirou na Bíblia. Primeiro, ele se admirou com a incredulidade dos judeus. Segundo, ele se admirou com a fé desse homem. Quando ele disse assim: Senhor, eu sei o que é ter autoridade, e eu sei que tu tem, e sei até onde ela pode ir. Então libera a palavra que está tudo resolvido. Libera a palavra que está tudo em casa. É só tu dizer: está curado, eu sei que o meu criado vai voltar a ter saúde de novo. Agora eu te pergunto, o que é que acendeu aquela fé no coração do centurião? Aquele missionário anônimo, que com certeza estava lá dizendo assim: rapaz, esse Jesus é tremendo, hein? Ele cura, ele salva, ele liberta, ele transforma. Ele pega o leproso e deixa limpinho com pele de bebê. Ele pega o cego que nunca enxergou e dá visão. Ele pega aquele que nunca falou e dá voz. Ele pega aquele que não ouve e faz ouvir. Ele pega aquele que está morto e faz ressuscitar. Esse Jesus é tremendo. Aquele missionário anônimo aguçou tanto a fé deste homem, que quando ele teve a oportunidade de se dirigir a Jesus, ele disse: Senhor, libera a tua palavra, porque alguém já falou para mim o que tu é capaz de fazer. Eu pergunto para você: você já ouviu falar sobre a capacidade de Jesus? Até onde ele pode chegar e até onde ele pode ir? E Jesus olhou, se admirou e disse: olha, nem em Israel viu uma fé como esta. E voltando para casa, aqueles que vieram dar o recado encontraram o criado como são. Jesus tem autoridade ou não tem? Precisou ir lá botar a mão na cabeça? Tem crente, irmão, que pensa que para receber o milagre Jesus tem que descer aqui no templo. Não precisa. Ele já liberou a palavra. E sobre essa palavra tu vai ser abençoado nessa noite. E sobre essa palavra tu vai receber a tua cura. E sobre esta palavra vai acontecer milagre dentro da tua casa. Acharam um moço curado. Ele já estava sentado, já tinha recebido o milagre e voltou a ter saúde por causa da autoridade de Jesus. No dia seguinte, Jesus ele sai da cidade de Naum e vai para a cidade de Naim, 40 quilômetros de distância. Provavelmente Jesus chegou no final da tarde na cidade de Naim, porque o costume do judeu era enterrar o defunto no final da tarde. Não importa se ele já tinha morrido no outro dia de manhã. Se fosse de acordo com o nosso costume aqui, morre de manhã, enterra de manhã. Morre de tarde, enterra de tarde do outro dia. Mas judeu não, irmão. Se morresse de manhã, era só no final da tarde do outro dia que o defunto ia ser sepultado. E acredita-se por conta disso, que Jesus chegou no finalzinho da tarde na cidade de Naim. Quando ele vai chegando no portão, junto com ele vinha uma multidão. Essa multidão que vinha com ele era como? Igual a Assembleia de Deus de Sara, alegre, feliz, vinha dando glória a Deus, levantando a mão para o céu, dando aleluia. Ai, irmão, vinha saltando, vinha glorificando, vinha bendizendo, vinha se alegrando, porque o Salvador estava no meio, porque o Salvador estava presente, porque o Cristo estava entre eles. A alegria era garantida, a felicidade era completa. Essa multidão alegre veio até a porta da cidade, mas de dentro da cidade para fora vinha outra multidão, acompanhado de uma viúva, que tinha perdido também o seu filho. 2 perdas essa mulher sofreu. Primeiro, se ela era viúva, já tinha perdido o marido. Segundo, o seu filho também tinha morrido. 4 encontros aconteceram naquele portão. Primeiro, irmão, o encontro de 2 filhos únicos. O filho único de Deus estava chegando e o filho único da viúva estava saindo. O segundo maior encontro, irmão, que aconteceu no portão daquela cidade, foi o encontro de 2 inimigos que já são desde o princípio da criação. A morte estava se encontrando com a vida, diante daquele portão, entre a saída e a entrada da cidade. 2 sofredores, o terceiro encontro estava acontecendo no portão daquela cidade. O encontro de 2 sofredores, o Cristo sofredor, que sofreu pelo pecado da humanidade, e a viúva sofredora, que vinha chorando pela morte do seu filho. Quando aquelas 2 multidões se chocaram, o oposto uma da outra,
Uma vinha cantando, alegre e feliz, e a outra vinha chorando. Naquela multidão que vinha de dentro para fora, tinha o morto, tinha as carpideiras, os lamentadores, a família, os vizinhos, os curiosos e a viúva. Tudo chorando. Eu falei aqui outro dia, irmão, que segundo o costume daquela época, era de costume quando morria alguém da casa, o chefe de família, ou a responsável da casa, ia lá e contratava os lamentadores e carpideiras. Eram contratados para chorar. Então ali tinha aqueles que estavam chorando porque foi contratado. Ali estavam aqueles que estavam chorando porque estavam sofrendo a dor da perda. Ali estava a mãe também desesperada chorando porque o filho morreu. Todo mundo chorava naquele grupo, naquela multidão do lado de dentro. Mas na multidão do lado de fora, todo mundo adorava. Todo mundo glorificava. A multidão que vinha de dentro para fora vinha acompanhada com a morte, mas a multidão que vinha de fora para dentro vinha acompanhado com a vida. E aonde tem vida tem alegria, onde tem vida tem glória, aonde tem vida tem amém, tem louvor a Deus. E quando elas se chocaram, Jesus olha para a mãe, dentro do olho da mãe, e diz para a mãe: não chores mais. Difícil de aceitar essa palavra, né? Principalmente para uma mãe que perdeu um filho, que estava viúva do marido. E para a cultura judaica é assim, irmão. Mulher não tem espaço no mercado de trabalho. Naquela época não tinha espaço no mercado de trabalho. A mulher era dependente do marido. Se o marido morresse, ia ficar dependente dos filhos. Se o filho morresse, não tivesse mais quem o sustentasse, das duas uma, ou ia viver de esmola, ou ia ter que se prostituir. Imagina o desespero daquela mulher. Perdeu o filho, não tinha mais ninguém que o sustentasse. O que seria do futuro da vida daquela mulher? Até que se encontrou com Jesus. Porque o desespero domina, a dificuldade impera, e os problemas tomam conta até o momento que Jesus chega. Porque a hora que Jesus chega, ele vai direto no sofredor e a primeira coisa que ele diz é: não chora mais, vai parar por aqui, o teu sofrimento termina hoje. Eu tenho uma notícia para te dar, eu tenho uma bênção para te contar, tem um milagre para acontecer. Enxugue a tua lágrima, para de chorar, porque a partir de agora uma nova história vai começar na tua vida. O recado de Deus para você hoje é: pare de chorar. Eu não sei quanto tempo você já está chorando por conta disso ou daquilo, mas a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: enxugue as lágrimas e para de chorar, porque o Criador de todas as coisas chegou aqui nessa noite e vai mudar a tua história. Jesus olha para a mulher e diz: para de chorar. Difícil de aceitar isso. Difícil de acalmar uma mãe que perdeu um filho. Para alguém chegar num sepultamento, ou até mesmo numa cerimônia fúnebre, ir até a mãe e dizer assim: ó, para de chorar. Das duas uma, ou ele é doido, ou então ele tem o controle absoluto da situação. E como eu sei que o meu Jesus não é doido, eu fico com a segunda opção: ele tem o controle absoluto da situação. Vira para o teu irmão e diz assim: ei, não te preocupa, para de chorar, porque o teu Cristo tem o controle absoluto da situação. Ele está no controle de tudo, irmão. Está no controle do teu casamento, está no controle do teu lar, está no controle da vida do teu filho, da tua profissão, do teu ministério, da tua saúde. Ele tem o controle absoluto de tudo. Para de chorar nessa noite. Quando Jesus diz para de chorar, isso soa muito estranho. Porque a ordem para parar de chorar não era só para aquela mulher. Naquele dia, como já disse aqui também em outra oportunidade, aquelas carpideiras e lamentadores perderam o emprego. Porque eles eram contratados para chorar no velório e só iam receber depois que o sepultamento acontecesse. Naqueles dias eles choraram de graça. Não teve pagamento, porque na metade do caminho aquele que estava morto se levantou do esquife e voltou para casa andando com a sua própria perna. Levante a tua mão e adore ao Senhor.
Aquele que está torcendo pela tua desgraça, achando que vai lucrar alguma coisa com a tua tristeza, vai passar vergonha. Deus manda te dizer: a tua vitória será a vergonha daqueles que querem a tua derrota. Levante a tua mão e adore ao Senhor. Se alguém está pensando que vai lucrar alguma coisa com a tua perda, com o teu sofrimento, Deus manda te dizer: para de chorar, porque hoje tem vitória na tua casa. Jesus diz para a mulher: para de chorar. Todo mundo tinha que parar. Cai um silêncio no meio da multidão. O que é que ele vai fazer agora? E segundo, irmão, a lei mosaica e também o costume daquele povo, quem tocasse no esquife ou até mesmo no morto, ficaria imundo. Mas Jesus, ele era imune a todas essas coisas, né? Não tinha nada que fizesse Jesus ficar imundo, porque a Bíblia diz que nele não tinha falha, não tinha mancha, não tinha mácula, pecado nenhum víamos nele. Como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, porém não abriu a sua boca. Ele chega até o esquife e toca no moço. E quando ele toca no moço, o moço se levanta, se assenta e começa a falar. Irmãos, era quantas multidão? Era quantas? Duas. A multidão da alegria e a multidão da... Depois do milagre, o que é que aconteceu com as duas? De duas se tornaram... Quem foi que venceu, a tristeza ou a alegria? Se Jesus está no negócio, quem vai vencer é a alegria, com certeza. Não tem tristeza, irmão, se Jesus tiver negócio. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Aquele povo teve que parar de chorar, parou de sofrer. Viram um moço se levantar e voltaram para a cidade de Naim, exaltando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Sabe o que é que eu fico pensando às vezes? Aqueles vizinhos que não foram. Aqueles parentes que já ficaram em casa preparando uma janta, porque já era no final da tarde. A parente que ficou lá dando uma limpada na casa, coitada da Maria, vamos dizer que o nome dela é Maria. Vamos assim supor. Ela vai chegar triste, arrasada, abatida. Então já vou dar uma limpada na casa, vou dar uma ajeitada no ambiente, vou preparar uma janta, vou fazer um calmantezinho, que a hora que ela chegar, coitada, está arrasada. Primeiro perdeu o marido e agora perde filho, coitada dessa mulher. Mas para a alegria daqueles que estavam presentes no milagre, e para aqueles que contemplaram depois, pensaram que iam ver a mulher voltando chorando, desesperada, de cabeça baixa, angustiada, desacreditada da vida. Ela volta para a sua casa de mão dada com seu filho, exaltando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Pensa, irmão, no choque que causou naquele bairro. Pensa no impacto que deu naquela rua. As pessoas tudo presenciando o moço sair na maca, o moço sair no esquife, já pronto para ser sepultado, e de repente volta de mão dada com a mãe. Aqueles que viram, começavam a glorificar. Mas aqueles que não viram, começavam a perguntar: o que é que aconteceu? Assim, olha, o negócio é o seguinte: a gente estava indo para sepultar. Quando chegamos no portão da cidade, antes de sair para fora, encontramos com um homem. Segundo a turma está dizendo aí, ele é filho do carpinteiro lá de Nazaré. E ele se encontrou com a gente, uma grande multidão vinha junto, e ele chegou para mim e disse: não chora mais. Depois que ele disse não chora mais, ele tocou no menino. E depois que ele tocou no menino, o rapaz se levantou, começou a falar, está aí com toda a saúde. E daqui para frente é só vitória, é só bênção e é só alegria. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu encerro nessa noite te dizendo uma grande verdade. Jesus, irmãos, ele não chega nem antes e nem depois. Ele chega na hora. A hora certa para aquele moço era o quê? Era antes de ele morrer? Era. A hora certa daquele moço era antes de ele ser sepultado. Então Jesus chegou na hora certa. Tem um provérbio aí no mundo que diz que Deus tarda,
Deus tarda? Eu prefiro dizer para ti que Ele nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa. Lá no céu Ele tem uma agenda. E nessa agenda, irmão, Ele tem a programação do milagre que vai acontecer na minha vida, na tua vida, na minha história, na tua história, na minha família e na tua família. Lá em cima Ele sabe o dia, a hora, o mês, a semana que vai acontecer o teu milagre. Ele não vai chegar antes. Ele não vai chegar depois. Ele vai chegar na hora. E eu quero acreditar, e o Espírito Santo me autoriza a dizer isso aqui hoje, que para muitos que estão nesse culto, chegou a hora de Deus. Vira para o teu irmão e diz assim: irmão, pode ser para ti, chegou a hora de Deus na tua vida. Chegou a hora de Deus. E se chegou a hora de Deus para ti, meu irmão, a tua história vai tomar um rumo diferente, creia. O teu casamento vai tomar um rumo diferente, creia. A tua situação financeira vai tomar um rumo diferente, creia. A tua vida espiritual vai tomar um rumo diferente, creia. Chegou a hora de Deus para você. Antes da tua promessa ser enterrada, antes da tua bênção ser sepultada, Ele está chegando aí. Tu crê que Ele chegou para mudar a tua história hoje? Sai do teu lugar e vem à frente, que eu quero orar por você agora. Venha crendo, venha acreditando. Chegou o dia, chegou o momento, chegou a hora de Deus para você. E é hoje. É hoje que a história vai mudar. É hoje que a coisa vai tomar um curso diferente. É hoje que Deus vai escrever uma nova história para a tua vida. É hoje. Se o inimigo pensou que ia matar a tua promessa, se o adversário pensou que ia sepultar os teus sonhos, Deus está dizendo: eu estou chegando na cidade de Naim. Eu já estou chegando na entrada do portão. Arabadarachandarabagaia. Eu já estou chegando. Eu já estou chegando. E se eu estou chegando, tem milagre. E se eu estou chegando, tem vitória. E se eu estou chegando, tem a bênção. Vitória para a tua vida hoje. Posso orar, pastor Joabe? Com a permissão do nosso pastor, então. Eu quero orar, mas antes disso eu quero fazer um convite, é claro. Eu gostaria de saber aqui nessa noite, temos alguém aqui entre nós que hoje quer dar um passo de fé e aceitar esse Jesus como Salvador da sua alma? Levante a mão. Temos alguém aqui para entregar a sua vida para Jesus? Aceitá-lo como Senhor e Salvador, Senhor da sua casa, da tua vida, da tua família, da tua história? Temos alguém para aceitar a Cristo Jesus? Levante a mão como sinal, se tivermos, para se reconciliar. Você que está parado no caminho, vê esse culto nessa noite, ouviu a voz de Deus através dessa palavra, entendeu que é hora de se reconciliar. Temos alguém aqui que quer se reconciliar? Temos alguém? Se tivermos, levante a mão como sinal que nós queremos orar por você. Temos alguém? Não temos? Então nós vamos orar agora, irmão. Aleluia. Jesus, Ele quer fazer na tua vida aquilo que ninguém pode fazer. Jesus quer realizar na tua vida aquilo que ninguém pode realizar. Para o centurião romano, lá da cidade de Cafarnaum, da cidade de Naum, não tinha mais jeito. Até que alguém chegou e disse assim: rapaz, tem um Jesus aí na cidade. E se tu encontrar ele, leva ele na tua casa. Ele vai tocar a mão lá no teu criado lá, vai colocar a mão sobre ele e vai ser curado. Ou quem sabe alguém disse: rapaz, se tu encontrar, só pede, porque se ele resolver fazer, da onde ele está o milagre acontece. Para aquele centurião não havia mais saída. Seu criado estava à beira da morte, mas ele confiou na autoridade de Jesus. Ele sabia até onde a autoridade de Jesus pode chegar.
E eu te digo aqui nessa noite, para finalizar minha participação, a autoridade de Jesus pode chegar lá onde está o teu maior problema, meu irmão, e resolver toda a tua história e toda a tua situação, seja no âmbito familiar, financeiro, espiritual, material. A autoridade de Jesus pode entrar lá nesta hora e pode resolver o teu problema. Você crê nisso? Ele vai resolver a tua história. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Salvador eterno, nós te louvamos nessa noite pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa e ministrar a tua palavra ao coração dos teus filhos. Pai eterno, eu sei que tu falou, eu sei que a tua palavra foi ao encontro do coração daqueles que aqui estão, Senhor, e eu acredito que tu falasse com muitos aqui nessa noite, que a tua autoridade possa alcançar o nosso maior problema. E como aquela viúva, Senhor, saiu de casa triste e chorando, voltou para casa glorificando e sorrindo, assim seja com a tua igreja. Se o teu filho saiu de casa chorando, angustiado, triste, que ele possa voltar para casa hoje adorando, glorificando e bendizendo o teu nome.